Olá, como vão? Eu me chamo Bruno e hoje vou apresentar aqui o projeto da fase 2, onde nós temos a evolução do FIAP Cloud Games, que foi criado lá na fase 1, então refatorando a aplicação monolítica em uma arquitetura de microserviços orientada a eventos. Da fase anterior, trouxemos a base com middlewares de erros, de requisições, geração de correlation ID, as regras de criação de senha e mantendo toda essa compatibilidade com aquela estrutura que nasceu uma estrutura monolítica e agora recebe essa evolução aí, evoluindo para uma arquitetura de microserviços. Então, vamos começar aqui pela arquitetura da solução. Então, nós temos um desenho aqui para explicar um pouquinho sobre como ficou essa arquitetura. A solução ela é basicamente composta por 4 microserviços. Alguns deles possuem API, enquanto outros possuem também um worker, que fica responsável pelo processamento assíncrono de eventos publicados no RabbitMQ. A API e o worker eles são executáveis independentes. Isso permite escalar cada um conforme a necessidade da carga de trabalho que estiver ocorrendo ali. Então vamos aqui falar do primeiro microserviço, que é o de-users, que ele é responsável pelo cadastro e autenticação com a geração de token JWT. Ele é uma API que possui seu próprio banco de dados. Em seguida temos o Catalog, um outro microserviço que ele gerencia os jogos e inicia o processo de compra, que é onde o usuário pode adquirir um jogo e passa a fazer parte de sua biblioteca de jogos. Ele tem dentro dele aqui uma API, que é responsável por receber as requisições do cliente para a compra dos jogos e trabalhar com toda a parte dos jogos mesmo, o CRUD ali, de cadastrar, editar, enfim, fazer todas as operações relacionadas a essas duas partes. Temos também o Worker, que ele processa as mensagens recebidas do RabbitMQ e realiza a atualização do catálogo do usuário. Terceiro aqui nós temos um outro microserviço que é o Payments. Ele é responsável pelo processamento do pagamento, então ele realiza uma simulação com uma regra específica aqui de quando um pagamento deve ser aprovado ou reprovado. Então, ele é dividido em dois itens também. Então, ele tem uma API, que basicamente exibe as solicitações de pagamento que nós temos cadastradas, e um worker que processa as mensagens recebidas do RabbitMQ e ele publica um retorno disso, dizendo se aquele pagamento que foi solicitado ele foi aprovado ou não. Ele também possui um banco de dados exclusivo dele. Temos um outro microserviço também, que é o Notifications. Ele é responsável pelo envio de notificações. Ele possui apenas um worker, pois a sua responsabilidade é consumir os eventos e enviar comunicações. Ele não tem endpoints, é um worker sem uma API associada. Então, aqui no caso, não disparamos um e-mail, mas logamos como se estivesse disparando um e-mail das operações que ele é responsável. E mais abaixo nós temos aqui o RabbitMQ, que é a infraestrutura central da comunicação assíncrone. Ele que realiza a comunicação entre os microserviços para que o fluxo possa ocorrer. Então, e ele está aqui trabalhando junto com todas essas APIs e para interagir com esse broker, né, a gente utilizou a biblioteca Mass Transit. Na documentação do projeto, nós temos aqui a evolução também dos Image Storm. Então, foi recriado aqui. Eu não vou me aprofundar nessa parte, mas ele vai estar anexo na documentação do projeto. Vamos agora aqui para outra parte. Vou mostrar aqui um microserviço e como que ele está estruturado. Todos os microserviços eles seguem a mesma estrutura para manter uma padronização, facilitar a manutenção. Cada um possui camadas separadas de API, application, domain e infrastructure, além de camada de testes. Dependendo do microserviço, também temos aqui o worker.
Vou passar aqui por cada projetinho que nós temos. Então, a API, ela expõe os endpoints e faz a configuração da aplicação. Temos aqui o application, que tem a parte de comandos, consultas, os handles. Temos o domain, que concentra as entidades e regras de negócio. A infraestrutura, que implementa a parte de persistência, o Entity Framework, questões de repositórios, mensageria, e nela a gente tem também as migrations. Nos projetos que cabe aqui, nós temos o worker, então ele consome ali os eventos que vêm do RabbitMQ e executa o processamento necessário em segundo plano. Temos também o projetinho de teste, que contém todos os testes unitários da aplicação. Cada repositório ele possui seu próprio Dockerfile, Docker Compose, e além do Docker Compose, utilizado durante o desenvolvimento, cada microserviço também tem uma pasta Kubernetes, onde ficam os manifestos utilizados para implantação. Então, expandir aqui a pasta. Então, temos o deployment, define como a API ou worker será executado. Então, está todo configurado aqui. Além do deployment, nós temos também os services. Vou mostrar aqui o API Service, que eles põem a API dentro ou fora do cluster, né? Então, temos a API Service e também temos o config map. O config map são as configurações da aplicação, né? Temos também o secret, que tem as informações sensíveis, como string de conexão e senhas. O namespace, que é uma forma de organizar os recursos dentro do Kubernetes. E temos as configurações aqui para subir o RabbitMQ e o SQL Server dos projetos onde cabe isso, né? Cada microserviço ele foi organizado em um repositório próprio. Além deles, existe também um repositório de orquestração, onde nós reunimos ali toda a parte de infraestrutura necessária para executar a solução como um todo, né? Então, temos um Docker Compose e toda a parte de Kubernetes nesse repositório de orquestração. E também foi criado um outro repositório, o FCG Building Blocks. Ele funciona como uma biblioteca compartilhada entre os microserviços, com alguns recursos comuns entre as aplicações que ficam concentradas nele. Temos, por exemplo, o Entity Base e alguns enums e os eventos que trafegam entre as aplicações, que são utilizados aí na comunicação entre cada microserviço. Para facilitar o consumo, essa biblioteca foi publicada como um pacote NuGet, permitindo que cada microserviço reutilize esses componentes de forma padronizada. Agora eu vou demonstrar a execução dos serviços com Docker Compose a partir do repositório de orquestração. Então, vamos aqui abrir um terminal. Então, aqui no repositório de orquestração, vamos dar um Docker Compose up. Aguardar um pouquinho. Bom, o comando executou aqui. Agora vamos dar um Docker Compose ps. Então, temos aqui toda a nossa estrutura que subiu. Então, todas as nossas APIs, serviços, questão de banco de dados e RabbitMQ. Vou executar um outro comando aqui para visualizar os logs da API.
de notifications, na verdade, nosso microserviço de notifications, que é um worker. Então, deixar ele ouvindo aqui, vendo esses logs. Então, agora que nossa aplicação subiu, vamos ver aqui, através do Swagger. Então, temos o Swagger da nossa parte de Users, Catálogo e Payments. Aqui na parte de usuários, vamos realizar o cadastro de um usuário. Então, nossa aplicação, basicamente, quando ela carregou, ela criou um usuário default, que é um admin, e agora temos, através desse endpoint público, a possibilidade da criação de um usuário do tipo cliente. Então, vou registrar aqui, cadastrar um usuário novo. Então, ok, a operação foi realizada. Então, vamos vir aqui na parte de autenticação. Vamos vir aqui na parte de autenticação e realizar o login com essa usuária que acabou de ser criada. Então, ok, ó. O token foi gerado. Porém, para demonstrar, vou pegar um token aqui também de um usuário administrador, que é o nosso admin, que já está pré-criado, pré-configurado. Vim aqui, login, sucesso, peguei o token. Vamos vir aqui, autenticar, utilizando esse token do admin. E vamos ver. Aqui temos o método get, que traz os usuários cadastrados. Então, o admin e a Maria Teste. Get por ID. Pegar um ID aqui de um dos usuários. Então, está aqui a consulta por ID. E antes de prosseguir, vamos dar uma olhada lá no log da Notifications. Então, como nós cadastramos um usuário novo, temos como um dos fluxos que nós temos toda vez que um cadastro é realizado de um usuário, é disparado um evento, que o Notifications ele recebe esse evento e através desse evento ele dispara uma notificação, que é uma simulação do envio de um e-mail. Então nós temos aqui a notificação de bem-vinda para Maria, né? Bem-vinda ao FIAP Cloud Games. Então a notificação foi recebida aqui corretamente. Então, prosseguindo aqui, temos um endpoint para atualização do cadastro de usuário. Então, o usuário é Maria Silva. Vamos colocar aqui um sobrenome, executar. Sucesso. Se nós viemos aqui no Get Users, então Maria Silva Souza, o cadastro foi atualizado. Essa usuária ela está aqui com status 1, então ela está ativa. Temos também a possibilidade de inativar esse cadastro. Então, se viermos aqui agora, status 2 inativa, e vamos reativar. Ok. Então, ela voltou a ter um cadastro ativo. Então, vou mostrar basicamente esses endpoints aqui. Temos o que altera a senha e o perfil do usuário também. Mas vamos agora lá para outra API. Então, temos o catálogo. Realizar aqui a autenticação. Então, não temos nenhum jogo cadastrado ainda. Vamos cadastrar aqui um. Então, preenchemos aqui, cadastrar um jogo, Super Mario Bros. Preço abaixo de R$100. Foi cadastrado com sucesso. Vamos cadastrar mais um, jogo do Sonic.
um valor acima de R$100. Também cadastrado com sucesso, então se nós viermos aqui no endpoint de obter a lista de jogos, temos aqui os dois cadastrados. A partir de jogos, então, vou mostrar basicamente esses dois endpoints, cadastro e obter os jogos. Temos também a parte de atualização, ativar e inativar. E agora vamos logar aqui com o usuário da Maria, né, nosso usuário do tipo cliente, para iniciar um processo de compra. Então vamos logar aqui com o usuário da Maria para poder realizar as operações de compra, a operação de compra. Então vamos lá. Então colocamos aqui os dados, User ID, Game ID, no caso o Sonic, e o e-mail da usuária. Vamos executar a solicitação de compra. Pedido de compra recebido, o pagamento será processado e, vindo aqui no Notifications, temos aqui já uma notificação onde a compra foi confirmada, então sua compra foi aprovada. Na API de Notifications, jogos acima de, a partir de R$100, na verdade, eles são aprovados, e se for um jogo abaixo de 100, ele tem a compra negada. Então, se viermos aqui e colocar para comprar o outro jogo, que é abaixo de R$100, pedido de compra recebido, porém não temos nenhuma confirmação de compra, pois não é uma compra que foi aprovada. Então, se viermos aqui no outro endpoint, nós podemos ver toda a biblioteca de jogos dessa usuária, que é a Maria. Então, executamos, temos aqui o único jogo que teve a compra aprovada. Então está aqui o Sonic de R$199,90. Então, o pedido da Maria ele tem um Order ID, e se nós viermos aqui na API de Payments, já realizei o login aqui passando o token de usuário administrador, e com isso, passando esse Order ID, conseguimos ver aqui os dados dessa compra que foi aprovada. Então, esse é o fluxo. Temos aqui também RabbitMQ, onde podemos logar. Temos aqui as filas, os eventos. Vou executar agora um Docker Compose Down. E vamos com o nosso comando Kubernetes. Primeiro criamos o namespace e agora vamos agora à execução. E os pods estão iniciando. E agora, após um tempinho, todos os pods estão estão running. E é isso. Termino aqui essa apresentação. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.